E aí, você do oitavo ano, tá conosco? Seja bem-vindo! Professor Almir Serpa aqui está de volta para mais uma videoaula para você do oitavo ano, ou você que nos assiste aí, professores, você que está fazendo revisão de matemática e preparando para concursos, para Enem, SSA, sejam bem-vindos, tá bom? Nossa videoaula de hoje vai falar sobre construções geométricas. O ideal é que eu tivesse aqui com um quadro para mostrar para vocês, ou demonstrar para vocês, mas eu vou deixar tudo aí no slide. Segue com a gente. Mas não esquece, antes de seguir com a gente, verificar a nossa grande equipe. Hoje nós estamos com ele, o Bonitão. Robson está aí fazendo a transcrição com vocês. E ele, Manuel, está conosco, o nosso apoio da técnica, tá? Quando o Manuel está aí, de vez em quando, fazendo essa transição para a gente, você fica ligado e entra aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Não esquece, por favor. Aula de hoje, número 17, construções geométricas. Vem comigo para você poder nos seguir, tá? Vou falar um pouquinho sobre os fatos históricos da construção geométrica a partir da ideia de geometria, e claro, né? O fato é que essa relação entre o comprimento dos lados do triângulo retângulo gera um trio de números que é chamado de termo pitagórico. É muito antigo isso, tá? Muitos desses termos eram conhecidos pelos os povos anteriores a Pitágoras, como mostram alguns documentos. Tá aí a imagem de uma tábua de argila cozida, né, encontrado lá na Mesopotâmia, ou naqueles povos antigos lá da Mesopotâmia, tá bom? E aí esses materiais mostram para você claramente que já se utilizavam, né, de desenhos, de construções geométricas a partir da ideia da geometria que eles tinham, tá? Geometria empírica, aquela coisa prática, aquela coisa muito feita e passada de pai para filho, tá bom? Na história da matemática, a construção das pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos povos antigos, principalmente, né, os povos egípcios, que deixaram isso não só escritos em pergaminhos, mas deixaram registrados nas pedras, tá? Isso é muito importante porque faz com que a gente volte lá para entender como era aproximadamente aquela época. O que a gente tem hoje de tecnologia, a gente só pode agradecer a essa evolução. Usavam, né, esse processo prático para obter o ângulo reto. Então, por exemplo, a ideia dos esticadores de corda eram funcionários do faraó que faziam medições de terras a partir de construções com cordas. Então, eles mediam exatamente utilizando essa referência de 5 nós para 4 nós para 3 nós, ou o contrário, né? 3, 4, 5, tanto faz. Eram chamados de agrimensores ou esticadores de cordas. Você vai encontrar isso no livro de História da Matemática, tranquilo? E aí está a imagem dos agrimensores aí, mais ou menos. Eu acho que os caras eram assim. Usavam essas roupas estranhas, a maioria eram careca, igual a mim, e aí eles iam nos barquinhos, navegando pelo Rio Nilo, medindo as terras, utilizando essas ferramentas. É claro que hoje nós não usamos as cordas, né? Usamos o barbante para a criançada lá nos anos iniciais, tá? Mas usamos também esses instrumentos aí, ó. Você já me viu usar? Se não, volta aí no EducaPE e coloca construções geométricas, você vai ver que tem muita aula que eu uso esses materiais aqui no nosso estúdio, tá? Que são os materiais base para a gente ensinar construções geométricas. E se teu professor não usa, pede ele para usar esse material e também use esse material nas construções. Isso é importante, essa tua prática, tá? Instrumento para medida ou para construções geométricas, eles são essenciais, porque na nossa vida nós utilizamos. Preste atenção, qualquer profissão que você vá exercer, você vai precisar de um instrumento, seja o celular, seja uma caneta, seja qualquer um desses artefatos que a gente vai usar, nós vamos ter que manipular alguma coisa, tá? Então, nada mais justo de começar agora na escola, fechou? E aí eu vou te falar um pouquinho da ideia que ângulo tem a ver com essas construções, né? Ele está em... A gente fala que ele está dentro das construções. É a partir da ideia de ângulo que se constrói. Então, como é que eu vou saber que a construção está perfeita? Se ela for erguida a 90 graus. Então, o ângulo está lá. Tranquilo? Então, um dos primeiros registros da divisão da circunferência, provavelmente pela necessidade de contagem de tempo, né, teve sua origem entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Aqui, ó, pertinho aí, ó, dos povos, né, no Iraque. Tranquilo?
Aí, qual era a ideia desses caras? Aí, os babilônios tinham uma ideia bem estranha. O Sol girava em torno da Terra. Aí você fala, nossa, professor, não era assim não. Não é assim hoje, né? Mas para eles era assim, entendeu? Então, para nós, hoje, está equivocado. É a Terra que gira em torno da órbita solar. Não apenas a Terra, mas os demais planetas, numa órbita mais próxima de uma elipse, e não, né, numa forma circular como eles imaginavam. Então, eles pegaram o círculo e dividiram em 360 partes iguais, e aí surge o grau, tá? A partir da ideia relacionada ao tempo. Ah, é uma falha? Mas é a partir disso que a gente ensina corretamente, tá bom? Fazendo a troca aí, né? No lugar do Sol vai estar a Terra, no lugar da Terra vai estar mais ou menos o Sol. Só que um pouquinho mais, né, afastado, porque o Sol fica, né, no vértice, né, um dos vértices lá da elipse, tá bom? E o sistema solar. Vai aprender isso em ciência? Beleza, revisa lá que você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, às vezes, a Terra dá uma acelerada na órbita e depois ela dá uma diminuída. Isso acontece por causa do campo gravitacional. Hoje a gente sabe disso, mas nessa época os caras imaginavam assim. Então, o que eles fizeram? Para esses povos, eles pegaram a ideia que o Sol percorria o equivalente a 1 sobre 360 da órbita circular. Sabemos que não é circular hoje, mas para eles eram assim. Isso foi interessante. Tá aí o cara. Hiparco de Nicéia, né, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., ele fez essa primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais. Não esquece, por favor, não esquece. Aqui no Brasil a gente trabalha com circunferência 360 graus. Existem outros lugares do nosso planeta que a circunferência tem 400 graus. Nossa, professor, sério? Sim, chamado grado. Mostra que a matemática ela é um modelo para a sociedade, então ela se adequa mais facilmente, tá bom? Então não esquece disso, beleza? Tá tranquilo? Deu para entender? E qualquer coisa pesquisa um pouquinho mais. Então lá no documento lá do Hiparco, ele pegou as 360 partes dessa circunferência e uma delas ele disse que era o grau. Tá aí, ó, para você, né? O ângulo é dado na abertura dessas semi-retas, tá bom? Isso é uma visão das grandezas e medidas, na verdade, grandezas geométricas dentro das grandezas e medidas, a abertura do ângulo tá aí, tranquilo? Beleza, então? Aí vamos para os submúltiplos e múltiplos do grau? Vem comigo, ó. Mas antes disso eu vou te falar, ainda falando sobre os ângulos, como isso acontecia nos povos antigos. Quando eles descobriram isso aí, né, a história relacionada à aplicação do ângulo aconteceu aí por volta de 700 a.C., quando os habitantes da Síria, antiga região do norte da Mesopotâmia, lá na Ásia, construíram carros, tantas carroças que eram utilizadas para guerras, para desfiles, né, para atividades esportivas, enfim, né? As esportivas, quando eu falo, os gladiadores, tá? As guerras, enfim, eles descobriram nessas carroças que tinham alguma coisa bem interessante, tá? Que era a divisão dos raios da roda dessas carroças, tá? Dos carros de guerra, como era tido. Ó, a animação aí, gostou não, foi? Deixa eu trazer de novo, ó, a animação. É essa aqui, tá? Foi rápido demais. Gostou? Então, é a partir dessa animação que a gente vai entender a ideia de ângulo, né, nessa circunferência, tá bom? Vamos lá. Quantos raios tem essa circunferência? Em quantas partes foi divididas? Eu pego a circunferência, né, interna e divido pelo número de partes. Então, no caso aí foi 360 graus dividido por 8, que deu 45 graus, já estava lá marcado para você, tá bom? E isso deu uma sustentabilidade tão boa para os carros de guerra, porque eles eram extremamente resistentes quando eles eram feitos com um raio a 45 graus. Então não esquece, cada parte dessa circunferência tinha 45 graus. Isso dava uma resistência aos carros, que eram duráveis, e aí dava um maior poder, não só de deslocamento, mas nas guerras de poder bélico também, tá bom? Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí sobre a cabeça do bonitão e você vai ter acesso a essa informação extra, tá bom? Vem comigo para a gente seguir, ó. Agora, dentro do conceito de ângulo, eu vou trazer a noção geométrica. Falamos sobre a noção, né, das grandezas e medidas, a abertura, mas na noção geométrica é exatamente isso, ó.
E o ponto de encontro das semirretas é chamado de vértices e as semirretas é chamado de lado. Essa aí é uma noção já geométrica da ideia de ângulo, e não abertura, tá? Bom, as semirretas de OAB é dado o lado desse aí. Quer saber um pouquinho mais? Pesquisa aí sobre esse documento, tá? Que está em PDF na internet, que é um documento interessante, é um livro que foi para você, professor, mas você também, aluno, pode estudar, que é muito interessante, que ele vai falar aqui a importância, né? Esses dois autores maravilhosos aí, professores da Universidade Federal de Pernambuco, eles falam que a grandeza relevante a um ângulo é o que eles chamam de abertura do ângulo. Por exemplo, nas imagens que você está vendo aí embaixo, eu tenho o ângulo ABC e o ângulo MNP. É claro que olhando aí, ó, um tem semirreta maior que o outro, mas na verdade o que é importante para a gente é a abertura, viu? A animação. Gostou, né? A animação ficou legal. Olha, essa é a abertura do menor ângulo e essa é a abertura do maior ângulo, tá bom? Então o que vale, na verdade, é que o ângulo MNP ele é maior do que o ângulo ABC, tá? Não está diretamente ligado ao comprimento das suas semirretas, e sim à sua abertura. Essa é uma visão das grandezas e medidas, tá bom? Bom, para ângulo que a gente vai trabalhar rapidão é o ângulo estático, a gente tem ele aí, ó, e aí eu trago para você tanto essa visão geométrica como visão das grandezas e medidas, a ideia de abertura, tá? E inclinação, que você vai ver daqui a pouco. Você pode ensinar a partir de barbante, você pode ensinar a partir de instrumentos de medidas. E nós utilizamos, eu já utilizei em várias videoaulas esses materiais aí que você está visualizando comigo, tá? Usei muito isso aí, tá vendo? E é claro, na inclinação não tem como deixar de fora, tá? A inclinação, eu trago o exemplo da rampa. Já falei isso também em videoaulas anteriores, tá? Inclusive, você que quer calcular a rampa necessária para tanto aquelas pessoas com necessidade, né, para diminuir o esforço para o deslocamento, pessoas idosas, de melhor idade, cadeirantes, precisam de uma rampa mais suave. Mas qual é a altura da rampa ideal para qualquer pessoa ir para o cadeirante? Como é que eu faço para descobrir isso? Você vai, a partir da inclinação, descobrir exatamente com essa fórmula aí, ó. Inclinação, altura e comprimento. Então a inclinação vai estar diretamente ligada a altura vezes 100 dividido pelo comprimento. Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, você vai baixar um monte de informações sobre isso, tá? É muito interessante quando a gente for construir alguma coisa, entender sobre isso. Então entenda um pouquinho mais sobre ângulo e vamos lá para ângulos dinâmicos, ok? E nele eu tenho região interna e externa. Você não lembra disso não, não é da tua época não, mas é da minha. Complemento, suplemento e replemento de um ângulo, tá? Exatamente trabalhando região interna e região externa. Aí a gente está trabalhando a região posterior do ângulo, que seria o suplemento desse ângulo AB, tá bom? Saindo dele a gente vai para giro ou rotação. Então, na imagem que você está vendo aí, eu tenho uma exposição de uma representação aproximada de um ângulo de 90 graus, só que agora ele está no ar, ele está flutuando por um determinado tempo. Então é claro que eu vou falar de giro e rotação, e a gente não tem como deixar de fora a ideia de 4 dimensões. O tempo envolve aí, tá? Enquanto a manobra está sendo executada. Tranquilo? Então, claro, tanto a ideia de giro como a ideia de rotação está presente. Não esquece, ângulo vai ser dividido em estático e dinâmico e essa é a relação. Agora o ângulo no dia a dia. Você não sabia? Está aí a prova das argolas, estritamente, exclusivamente para homens, por conta do esforço excessivo que ele tem e que por nós termos muita testosterona, isso facilita para o homem e dificulta muito para a mulher, tá? Então o crucifixo é uma das modalidades exclusivamente masculina, e para testá-lo, é claro, a gente faz um comparativo aqui, ó. Se o ângulo de 90 graus abaixo, né, bem abaixo da axila do braço, aí, dos braços de quem está executando, tá abaixo ou acima. Se tiver ideal mesmo aí, ó, tá vendo? A 180 graus praticamente, ou 90 graus em relação ao corpo, ele vai estar perfeito. Por isso que o nosso representante ganhou aí a sua medalha de ouro em algumas apresentações, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho disso do grau. Você já sabe que a circunferência foi dividida em 360
360 graus, cada um deles valendo 1 grau. Eu vou falar dos múltiplos e submúltiplos, tá? Só revisão. Submúltiplos do grau são minutos e segundos, tá bom? E aí o grau corresponde a 60 minutos, faz essa equivalência aí, tá? E o minuto, eu vou ter o segundo, vai corresponder a 60 segundos, tá bom? 1 minuto, 60 segundos, 1 grau, 60 minutos. Fechou? Do jeito que tá aí na tua telinha. Tranquilo? Agora, depois da revisão, a gente vai mostrar para vocês os ângulos notáveis. 30, 45, 60 e 90. Por serem utilizados com frequência, em diversas situações costumam ser chamados de ângulos notáveis. É o mais comum. Inclusive, né, você compra um material, a régua, ela já vem com esses ângulos, né? Vem 90, 45 e 30, ou vem 90, na verdade vem 90, 30 e 60, ou vem 45, 45 e é claro, né, 90 graus. Fechou? Os ângulos dessas medidas a gente pode mostrar para vocês, por favor, não esquece. Já vou colocar aqui. Oh, tem tempo ainda aí, Manuel? Tem tempo? Tem? Então, beleza. Já vou falar aqui das construções que a gente pode fazer, tá? Não esquece, por favor, essa referência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, esse compasso que a gente tem aí, essa régua, na verdade, tá 90, 30 e 60, beleza? Ela já vem pronta. Como é que eu vou fazer o ângulo de 30 graus? Eu vou posicionar, né, a parte, né, eu faço uma semi-reta, posiciono e vou pegar essa parte do instrumento mais pontiaguda aí, ó, com menor ângulo, tem 30 graus. Então, posiciono ali e traço já a parte superior. 45 graus, aí você pode desenhar o 90 graus que está aí, ó, que é essa parte que ela está voltada para baixo com essas marcações e dividir ao meio, tranquilamente, fazendo uma bissetriz. Já tem o 45 graus. 60 está lá em cima e o 90 é o próprio ângulo, tá tranquilo? Viu como foi fácil? Então, vou mandar um desafio para você, tá? Não esquece de fazer esse desafio, tá bom? Então, dentro das construções, você vai montar no teu caderno e vai mandar para gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto em acento. Desafio para você. Além dos quadros, que outros instrumentos você pode conhecer, que você conhece, com o qual é possível construir ângulos com medidas definidas. Tem vários, tá? Não sabe não? Pesquisa aí na internet, você vai encontrar. Nós temos esquadros, nós temos um monte de outros instrumentos que eu não posso te dar dica, porque você vai pesquisar e vai adorar. Não esquece, manda Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto em acento. Tranquilo? Não esquece disso, por favor. Esteja plugado nas nossas redes sociais. Eu vou agradecer a 2 professores, na verdade 3 professores. Traz aí para mim, por favor. Manuel, eu vou buscar aqui, tá? A primeira professora é a professora Rayane Silva. E eu vou dizer da escola que ela tá lá, tá bom? Rayane é professora da escola Maria e Inaísa em Igaraçu. E nós temos 2 professores, muito gente boas. Eles são um casal, tá? Trabalham lá no Cabo de Santo Agostinho, que é a professora e o professor. A professora Mayra Ribeiro e o professor Davi Ribeiro, que a professora Mayra é da escola EREM, professora Maria Eugênia, e o professor Davi Ribeiro, que é o seu esposo, tá? Ambos meus amigos, brigadão pela força, é do EREM lá do Cabo de Santo Agostinho, tranquilo? Esses professores usam nossas videoaulas e estão sempre conosco, sendo nossos parceiros, a gente não tem como deixar de fora, brigadão pela força e pelo apoio, tá bom? E aí, não esquece que a gente vai poder estar plugados com vocês. Quando você resolver, faça o seguinte, preste atenção. Resolve o desafio, manda aí. Dá um print no teu caderno e manda para o Instagram, Robertão da Transmissão, sem acento, tá? Eu já mandei uns instrumentos aí rapidão. Não olhe os slides, que eu já resolvi uma parte deles, tá bom? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.